Pela manhã, na yurta onde viviam Saosh Yant e seu mestre, o xamã, chegaram correndo, aflitos os moradores do Aiel, Sapir e Aidar. Eles imploravam por ajuda, contando entre lágrimas aos xamãs que desgraças e infortúnios haviam chegado à sua aldeia. As pessoas estavam adoecendo e morrendo. O gado estava morrendo. Chuvas fortes não paravam de cair, alagando todas as plantações. O xamã prometeu ajudar, mas antes, junto com Saosh Yant, decidiu ir até o Aiel para ver tudo com os próprios olhos. No Aiel, eles se depararam com uma cena desoladora. Por toda parte se sentia a presença da doença, da tristeza e da decadência. O céu estava coberto por nuvens cinzentas e uma chuva fina e fria caía sem parar. Os caminhos estavam encharcados e destruídos, e a luz do sol não conseguia atravessar aquela densa camada de nuvens. Os moradores da aldeia pareciam abatidos, enfraquecidos e doentes, como se algo estivesse drenando sua energia e sua força vital. Por toda parte se viam os corpos do gado morto. Então, o jovem xamã Saosh Yant foi até os arredores do Aiel, abriu os braços para os lados e fechou os olhos. Apesar da chuva que caía e do vento cortante, ele permaneceu assim por um tempo, invocando o espírito guardião daquela terra, Ayami. Ó minha Ayami, responda-me. Foi você quem me chamou, xamã? Da cortina de chuva, surgiu a silhueta familiar de uma bela jovem Altai, com longos cabelos negros. Ó poderosa Ayami, eu clamo pela sua ajuda. Diga-me, o que está destruindo esta aldeia? Qual é a causa do sofrimento deste povo? Os olhos da jovem Altai brilharam com uma luz pura, como esmeraldas. Os moradores do Aiel estavam focados apenas em si mesmos e deixaram de fazer oferendas aos espíritos. Vivendo constantemente em emoções negativas, acabaram alimentando espíritos malignos. E agora esses espíritos se agarraram a seus corpos, drenando sua energia e se nutrindo de raiva, inveja, ressentimento e outras formas de negatividade. Então quer dizer que os próprios moradores trouxeram essas desgraças sobre si? Sim. Como podemos ajudá-los? Um simples ritual de purificação já não é suficiente. É necessário realizar um antigo e poderoso ritual chamado Chichip-Kan. O jovem xamã quis perguntar o que aquilo significava, mas a imagem da bela Ayami enfraqueceu e logo se dissolveu na névoa cinzenta. Ao voltar para o Aiel, Saosh Yant contou tudo ao seu mestre. Chichip-Kan é um ritual muito poderoso e será preciso uma boa preparação. E nós, o que devemos fazer? Podemos ajudar de alguma forma? Sim, todos os moradores da aldeia também precisam participar da preparação. Vocês devem fazer oferendas aos espíritos, uma para Erlik, o deus do passado, e outra para Ulgen, o deus do futuro. Sem isso, nada vai funcionar. Será que já não sofremos o suficiente ultimamente? Já perdemos tantas coisas. Os espíritos já levaram quase tudo de nós. E foi justamente por isso que levaram. Porque vocês viviam de forma egoísta, eram gananciosos e não queriam fazer oferendas voluntárias aos espíritos. Eles se enfureceram e decidiram tomar muito mais de vocês. Mas, se agora vocês fizerem uma oferenda de forma consciente e seguindo os rituais, os espíritos a aceitarão e ficarão satisfeitos. Mas por que ainda não se saciaram? Eles já levaram tanto do nosso gado? Logo não vai sobrar nada e não teremos mais o que comer. Porque essas oferendas não foram voluntárias. Os espíritos tomam tudo porque estão ensinando vocês. Sapir e Aidar trocaram olhares. Em seus olhos surgiu um lampejo de compreensão. Está bem, estamos prontos para fazer uma oferenda voluntária. Mas o que deve ser? A oferenda para Erlik deve ser um cervo, que precisará ser sacrificado em ritual. E como escolher corretamente? O próprio animal vai indicar. Ele deve responder ao chamado. Vamos até o rebanho. Eu ajudarei vocês a escolher a oferenda. Enquanto caminhavam, todos os moradores do Aiel que ainda tinham forças começaram a sair de seus abrigos, reunindo-se em uma pequena procissão. Quando já estavam diante do rebanho de renas, o cão do norte dirigiu-se mentalmente aos animais. E então, uma das renas avançou. Levem-me como oferenda para Erlik. Libertem a minha alma, pois já estou cansado de ser animal. Quero renascer como humano, e já estou pronto para isso. Que o meu sangue seja a oferenda no ritual de Chichip-Kan, e que Erlik leve a minha alma.
Ao passar pelo reino dos mortos, poderei renascer novamente, desta vez em um corpo humano. E a minha pele, levem-na e façam dela um tambor para o xamã. O jovem xamã segurou o cervo marrom pelo cabresto e o conduziu para fora do curral. Logo, 2 moradores se aproximaram e levaram o animal para prepará-lo para o ritual. A oferenda para Ulgen também deve ser um cervo, mas branco. Esse não deve ser sacrificado. Ele será um cervo sagrado, o Itik. Não se deve montar nele. Ele servirá apenas para transportar objetos sagrados, as vestes do xamã e tudo o que for necessário para a realização dos rituais. Os moradores do Aiu assentiram com compreensão e partiram para escolher a oferenda para Ulgen. Enquanto isso, o xamã e Saoshi Ante foram até a floresta e encontraram uma árvore adequada para o ritual. O jovem xamã dirigiu-se a ela em pensamento. Pediu perdão e permissão para cortar parte do tronco com galhos fortes e bifurcados. Quando Saoshi Ante e seu mestre trouxeram a árvore para a aldeia, chamaram todos os homens que ainda tinham alguma força. Eles começaram a talhar a madeira, construindo uma figura gigantesca de um ser, com cerca de 1,5 vezes a altura de um homem, com as pernas bem afastadas e os braços estendidos para os lados. No centro da figura, colocaram uma grande cabeça, onde marcaram os olhos, o nariz e a boca. Shichip-kan são os portais de Ulgen, o deus do futuro. A figura feita de madeira foi colocada no início de um pequeno caminho que seguia para a direita da yurta, onde o ritual xamânico deveria acontecer. Essa yurta é o símbolo do mundo de Ulgen, mas, para chegar até lá, é preciso passar pelos portais e depois seguir pela trilha. Isso ajuda a se purificar dos espíritos malignos. No início da trilha, fincaram estacas fortes sobre as quais foram colocadas figuras de madeira representando pássaros e outros animais. Estes são os espíritos auxiliares do xamã. Eles vigiarão para que espíritos malignos não entrem na yurta durante o Kamlani ritual. E seguindo as instruções do xamã, os moradores encontraram na floresta 14 pequenos lariços. Cavaram buracos ao longo do caminho que levava à yurta e replantaram ali as árvores. Assim, formou-se uma alameda, com 7 lariços de cada lado. Eles representam as etapas da ascensão do xamã ao 7º céu. Em cada um dos céus, habitam os espíritos do mundo superior. No primeiro céu, vivem os espíritos mais fracos. No segundo, espíritos mais fortes. No terceiro, ainda mais poderosos. E no mais alto, o 7º céu, habita o próprio Ulgen Kan, o deus do futuro. A figura do Shichip-kan, posicionada no início da trilha, estava cercada pelos 4 lados por espíritos guardiões, representados por estacas com cabeças de peixe, Polok. Estes são os espíritos protetores. Eles ajudarão o xamã e impedirão a passagem dos espíritos malignos por este lado, a partir dos portais de Ulgen. Quando todos os preparativos foram concluídos, diante do Shichip-kan, formou-se uma longa fila de moradores da aldeia, prontos para passar pelo ritual de purificação dos espíritos malignos. Nos rostos das pessoas estavam marcadas a dor e o sofrimento. Eles estavam energeticamente esgotados, consumidos por larvas espirituais e mergulhados em um estado sombrio e deprimido. Alguns estavam tomados pela raiva e olhavam ao redor com irritação, cerrando os dentes e queimando por dentro de emoções negativas. Outros estavam tão fracos que mal conseguiam se manter de pé. Saoshi Ante, posicionado no início da trilha, junto ao Shichip-kan, defumava cada pessoa com um ramo de zimbro em brasa e entoava cânticos xamânicos, abrindo a passagem pelos portais de Ulgen e ajudando a afastar os espíritos malignos. As pessoas começaram a passar entre as pernas da gigantesca figura do Shichip-kan. A altura dela foi feita de modo que cada pessoa, ao atravessar os portais, fosse obrigada a inclinar a cabeça, simbolizando a submissão do próprio ego diante das forças superiores. Os espíritos malignos expulsos no momento da passagem tentavam imediatamente retornar às pessoas às quais estavam ligados, mas se chocavam contra uma barreira invisível. Era a barreira protetora do Shichip-kan. Saoshi Ante viu que das estacas com cabeças de peixe saíram espíritos guardiões. Eles agarravam os espíritos malignos que se desprendiam das pessoas e os arrastavam para longe, impedindo que atravessassem os portais e voltassem a se prender aos seus hospedeiros. Depois de passar pelos portais, os moradores do Aiu avançavam passo a passo pela alameda de lariços, elevando-se gradualmente até o 7º céu, ao reino de Ulgen. Ao longo de todo o caminho, eles já eram protegidos por espíritos luminosos que surgiam das figuras de animais colocadas ao longo da trilha.
Todos os moradores da aldeia foram entrando pouco a pouco na yurta, que simbolizava o reino de Ulgen. Quando toda a fila já havia passado pelos portais, Saoshi Ante, com movimentos rápidos e firmes, amarrou as pernas do Chichipkan em cruz com uma correia, fechando assim a passagem entre os mundos para os espíritos malignos. O xamã estava no centro da yurta, segurando um grande tambor. Todos os moradores do Aiel se posicionaram ao redor e começaram a se mover ritmicamente ao som do poderoso tambor, entrando em transe xamânico. Quando a energia atingiu seu ápice, surgiu acima da yurta a imagem do próprio Ulgen Khan. Eu abençoo os moradores desta aldeia. Que o futuro de vocês seja preenchido com bons acontecimentos, saúde, prosperidade e fertilidade. Com essas palavras, o Deus do futuro enviou seus espíritos protetores aos amuletos sobre o altar, e eles passaram a habitar os talismãs xamânicos, figuras de animais, pingentes, penas, pinhas e pequenas pedras. Após a conclusão do ritual, o xamã entregou a cada morador da aldeia um desses objetos mágicos. Que esses talismãs estejam sempre com vocês. Os espíritos auxiliares irão protegê-los de todo o mal. Assim, um futuro luminoso e feliz os espera. Mas não se esqueçam das oferendas voluntárias aos deuses para apaziguá-los. Então, os espíritos estarão saciados e sempre ajudarão vocês. Após a realização do ritual de Chichipkan, os moradores do Aiel sentiram uma grande melhora. Seus rostos se iluminaram, sorrisos de alegria floresceram em seus lábios, e ao redor surgiu uma atmosfera de paz e harmonia. As nuvens finalmente se dissiparam, revelando um céu alto e claro, por onde se espalhavam os raios do tão esperado sol, trazendo calor. À noite, os moradores da aldeia fizeram uma celebração em uma clareira ao redor de uma grande fogueira. Cantavam, dançavam de alegria por terem se libertado da maldição. Eles comeram o cervo oferecido em sacrifício a Erlik. Sua pele, ainda com a cabeça, estava pendurada ali perto, presa a uma estaca colocada em um ângulo de 45 graus. Saoshi Ante viu como a alma do cervo sacrificado se desprendeu da cabeça do animal e voou em direção a Erlik, o deus do passado. Perto dali estavam os ídolos dos espíritos auxiliares, aquelas estacas com figuras de animais e cabeças de peixe, que não permitiam que os espíritos malignos voltassem a se prender às pessoas. Ao lado de cada ídolo havia uma tigela com carne. Aquilo era uma oferenda e um agradecimento aos espíritos pela ajuda. Os espíritos auxiliares saíam de seus ídolos e se alimentavam dessa carne. As pessoas modernas deixaram de procurar os xamãs. Esqueceram que não é preciso purificar apenas o corpo físico, mas também a alma. Todos se acostumaram a se lavar todos os dias antes de dormir, mas quase ninguém pensa que também é necessário se limpar energeticamente todos os dias. As pessoas simplesmente deixaram de fazer rituais de purificação, e é por isso que vivem cercadas de dificuldades. Não sabem como sair da pobreza, como parar de adoecer, nem como resolver seus problemas intermináveis. Tomam remédios, mas ninguém percebe que muitas doenças e infortúnios vêm do fato de que suas energias estão sendo consumidas por forças negativas. Muito obrigado pela sua ajuda. Agora vamos fazer tudo da maneira correta, honrar os espíritos e oferecer-lhes oferendas voluntárias. Não muito longe da clareira, vagava o cervo branco Itik, cujo dorso estava ungido com o sangue do cervo marrom, libertado. Itik havia recebido a força de Ulgen. Agora, essa força traria sorte e bênçãos a todos os moradores do Aiel. Cada habitante da aldeia possuía um talismã mágico, nas crianças, nos adultos e até em alguns animais. Agora, as pessoas tinham certeza de que um novo e feliz futuro as aguardava. Urai Mangalam, eu convido você para uma viagem às fontes da sabedoria. No lugar sagrado onde os mundos se unem, eu vou revelar a você os mistérios do caminho espiritual. Somente nos pontos importantes do ano, eu compartilho o poder ancestral com os escolhidos.
Durante uma cerimônia especial, você vai receber uma iniciação pessoal nos mistérios dos 4 mundos, um amuleto sagrado que realiza desejos como um gênio. Você poderá se conectar ao poder dos ancestrais, curar a sua linhagem e fortalecê-la por muitos anos. Até o encontro no lugar de poder. Na descrição do vídeo há links para encontrar os alunos do Xamã na sua cidade. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.